Eu sou a Mariana Guimarães, eu juntamente com a Milena, a gente vai apresentar hoje para vocês sobre as alterações hormonais no exercício. Espero que seja um momento de proveito e que a gente consiga passar para vocês tudo que a gente estudou. Então, vamos lá. Então, introduzindo um pouquinho o assunto para vocês, a gente sabe, né, sobre a importância do sistema endócrino e ele começou a ser estudado mais profundamente a partir de 1904. Então, a gente sabe a importância dele, principalmente na regulação de alguns processos e também nas funções fisiológicas no esporte. Então, a partir de 1904, a gente conseguiu observar mais sobre esse sistema. E aí, com o passar dos anos, né, com o advento das tecnologias, uma medicina mais moderna, a gente consegue, aos poucos, mensurar um pouquinho mais sobre cada um desses hormônios e falar sobre eles com mais propriedade. Então, a gente sabe que existem diversos fatores que podem afetar uma resposta hormonal que está associada ao estímulo de um exercício. E alguns deles, então, a gente tem os fatores pessoais, então, que está associado ao gênero, à raça, está associado também à idade. A gente tem alguns fatores ambientais, então, a temperatura, o ambiente de uma forma geral, a umidade, a altitude. A gente tem também os fatores nutricionais, está relacionado diretamente a essa pessoa, e também os fatores do próprio exercício. Então, depende muito da intensidade, da modalidade desse exercício, do tipo de exercício que está sendo realizado. E, além disso, a gente tem algumas alterações hormonais que são secundárias a esse exercício físico, que pode ocorrer em decorrência de diversos fatores. E aí, dentre eles, a gente tem a intensidade. Então, a gente sabe que essa intensidade do exercício, ele pode exercer uma profunda influência sobre a dinâmica hormonal, sendo que a grande maioria desses hormônios vai se manter elevada após a prática de um exercício físico um pouco mais intenso. Então, quanto mais intenso é uma atividade física, né, geralmente, né, pensando num indivíduo saudável, fisiologicamente bem, então, quanto mais intensa essa atividade, maior vai ser a elevação desse hormônio. Aí a gente tem também com relação à duração. Então, grande parte desses hormônios, ele vai apresentar mudanças que estão relacionadas tanto ao tempo quanto à duração desse exercício físico. A gente tem o volume, então, que está bastante associado tanto ao volume desse exercício, quanto o produto dessa intensidade e a duração. Então, a gente relaciona essas três situações. A gente fala também sobre a modalidade, o tipo, então as diferentes modalidades desse exercício podem afetar de uma maneira distinta as alterações hormonais que estão relacionadas com a prática dessa atividade física. A gente tem também o status de treinamento inicial, então, de um modo geral, indivíduos que são destreinados, eles que praticam uma atividade física de alta intensidade, vão ter alterações endócrinas mais profundas que indivíduos treinados. Então, aquele indivíduo que vai lá na academia todos os dias, e aquele indivíduo sedentário, que vai uma vez na vida, ele vai ter um aumento bem maior desses hormônios do que aquele indivíduo que já é treinado. E isso está bastante associado, eu estava dando uma olhadinha na literatura, com relação ao acúmulo de lactato no músculo. Então, esse acúmulo de lactato no músculo, né, ele está associado a uma liberação maior hormonal. A frequência de treinamento e overtraining também, então ambos exercem impactos consideráveis sobre as concentrações de diversos hormônios e, para finalizar, a duração da prática. Então, algumas pesquisas indicam que ocorrem mudanças relacionadas tanto com o tempo da prática da atividade física sobre esses níveis hormonais basais ou de repouso. Então, falando agora um pouquinho mais especificamente sobre essas alterações hormonais no exercício de força, eu vou começar falando sobre a regulação aguda ao exercício de força. Então, após o início de uma sessão de treinamento de força, vão ocorrer algumas alterações na dinâmica hormonal. Então, a gente vai ter o aumento de alguns hormônios e vai ter diminuição de outros. Então, a gente vai ter, por exemplo, o aumento do GH, né, que é o hormônio de crescimento. A gente vai ter também o aumento da testosterona. Vai ter o aumento do fator de crescimento similar à insulina 1, GF1. Vai ter aumento também de insulina. E, contraposto a isso, a gente vai ter uma diminuição da produção de citocinas, diminuição de cortisol. Então, a gente tem essa associação de diminuição e aumento de hormônios. E é importante falar também sobre a diferença de gêneros, né? Então, a gente pode ter uma alteração nessas respostas esteroidais durante o exercício, tanto em função das diferenças na secreção dos hormônios pelas glândulas e glândula adrenal.
Então, por exemplo, a testosterona que eu citei anteriormente, aí a gente sabe que o homem ele vai liberar muito mais testosterona que a mulher. A mulher libera, a mulher tem testosterona também, mas uma quantidade infinitamente menor, né? Se eu não me engano, eu até coloquei no próximo slide que o homem tem, acho que 10 vezes mais, né, em relação à mulher. Então, a gente tem essa diferença de gêneros também. Então, agora falando um pouquinho mais, de forma mais detalhada, sobre cada um desses hormônios que eu citei anteriormente. Então, o hormônio de crescimento, né, o GH. A gente estuda bastante lá no ciclo básico sobre ele, é um hormônio muito importante e está bastante associado com o exercício físico. Então, ele é um potente estimulante fisiológico da secreção pituitária do GH, sendo que após aproximadamente 10 minutos do início do treinamento físico, os seus níveis plasmáticos já começam a subir. E aí tem um pico em aproximadamente 30 minutos, com um aumento proporcional à intensidade do exercício. Então, como eu tinha falado anteriormente, quanto mais intenso for esse exercício, mais vai ter elevação do GH, por exemplo, que é nesse caso agora. O mecanismo mais associado a essa elevação desse hormônio é que o exercício de força ele vai estimular a produção de opiáceos endógenos, que por sua vez vão inibir a produção de somatostatina pelo fígado, que é um hormônio que diminui a liberação de GH. Então, basicamente, se eu tenho uma inibição de um hormônio que diminui a liberação de GH, consequentemente eu vou ter um aumento da liberação desse hormônio. Então, o mecanismo é basicamente esse, é bem simples de entender. E existem alguns fatores que podem interferir na resposta do GH ao exercício, né? São os mesmos fatores que eu relatei anteriormente. Então, idade, se a gente está falando de um paciente que às vezes tem um sobrepeso, né? Então a gordura pode estar associada a isso. O que eu tinha falado também anteriormente com relação a uma pessoa que já faz atividade física normalmente e um paciente destreinado, né? Uma pessoa destreinada. Então, essa pessoa que não faz exercício físico e foi lá e fez uma vez na vida, provavelmente o GH ele vai aumentar muito mais que uma pessoa que vai na academia todos os dias. Então, existem alguns fatores que podem interferir nesse aumento do GH ou na diminuição de uma forma geral. Falando mais um pouquinho, então, o GH ele vai apresentar picos de produção em certos momentos do ciclo circadiano. Então, a grande maioria das vezes, a gente vai ter um pico da produção desse hormônio ali durante a noite, né, durante o sono. Eu dei uma olhadinha e, na grande maioria das vezes, isso vai variar de pessoa para pessoa, mas geralmente ocorre ali em torno das 2 horas da manhã. Por isso que é muito importante quando a gente está lá no ambulatório, chega lá um paciente, né, que quer mudar o estilo de vida, às vezes um paciente obeso, enfim. É importante orientar ele, além da atividade física, né, além da mudança de alimentação, de uma forma geral, orientar esse paciente a dormir bem. Então, ter um sono de qualidade, uma quantidade adequada também, porque se ele não dormir bem, ele não vai ter um bom resultado, né? Não vai ter hipertrofia, não vai ter esse crescimento de massa magra, então é importante orientar isso também. E entre os benefícios desse hormônio do GH, relacionados ao treinamento de força, estão o aumento da capacidade de captar aminoácidos pelas células e assim, né, consequentemente, da síntese proteica, redução no catabolismo, aumento na utilização de lipídios e diminuição da utilização de glicose para obtenção de energia e estímulo ao crescimento tecidual de cartilagens, dos ossos e do colágeno, e aí, consequentemente, do músculo esquelético, de tendões também. Bom, falando agora um pouquinho, então, sobre o fator de crescimento similar à insulina 1, que é o IGF-1, né? Ele é um polipeptídeo insulínico que é composto de aproximadamente 70 aminoácidos, cuja forma endócrina é secretada pelo fígado por um mecanismo GH dependente. Então, está bastante associado ao hormônio que eu relatei anteriormente. E, além disso, ele vai atuar por meio de alguns mecanismos, tanto parácrino quanto autócrinos, que são apenas parcialmente regulados pelo GH. E os determinantes do aumento desses níveis circulantes de IGF-1 em resposta ao exercício ainda não foram totalmente compreendidos. Então, a gente não consegue determinar um mecanismo e explicar sobre ele, porque a gente não tem... Eu observei que tem vários mecanismos associados, mas poucos deles foram compreendidos e não foram totalmente elucidados. E assim como o GH, o IGF-1 ele vai desempenhar um importante papel na formação, na manutenção e na regeneração muscular. Então, também é um hormônio bastante importante. Agora, falando sobre a insulina, né? Então, durante o treinamento de força, vai ocorrer um aumento de insulina que vai ser paralelo ao aumento de IGF-1. Então, os dois ali caminham juntos. A insulina, ela vai estimular o aumento da síntese proteica, da transcrição de genes e também do crescimento celular, além de favorecer a hipertrofia muscular. Então, a grande maioria das pessoas nem associa a insulina, né, à hipertrofia muscular, mas ela está bastante associada também.
E existem vários mecanismos que também estão associados a isso. Mas eu vi que esse é o mecanismo que eu coloquei aqui, é o mecanismo mais aceito e é o que mais é difundido na literatura. Então, a insulina ela vai estimular mensageiros de sinalização celular, que por sua vez vão estimular as proteínas quinases citoplasmáticas, que vão ativar as proteínas quinases que são ativadas por mitógeno, que é o MAPK. Aí, uma vez que essa MAPK é ativada, ela vai fosforilar algumas proteínas, eu até citei 3 aí, que vão estimular a produção de outras proteínas quinases e alguns fatores de transcrição, que vão induzir um aumento da transcrição gênica e da síntese proteica. Então, o mecanismo mais aceito é basicamente esse, para que a gente tenha um aumento da transcrição gênica e principalmente da síntese proteica. E para finalizar essa primeira parte, falando mais detalhadamente sobre os hormônios, falar sobre a testosterona, que é um dos hormônios androgênicos anabólicos mais potentes. Eu já tinha relatado anteriormente sobre isso, que eles estão presentes em quantidades 10 vezes maiores em homens do que em mulheres. E é importante falar que as mulheres têm testosterona sim, obviamente uma taxa muito menor que em homens, mas a gente tem sim da mesma forma. E é de significante importância no treinamento de força, em que ocorre o aumento da liberação de testosterona sérica. E no exercício de força, os seus efeitos eles estão associados a um acúmulo de proteínas nos músculos. E aí, consequentemente, a gente tem um desenvolvimento de massa muscular e da hipertrofia. Então, é um hormônio que é bastante utilizado, até para a questão de crescimento, né, em muitos lugares. E, além disso, achei muito importante colocar sobre isso, porque é evidenciado que as mudanças corporais que ocorrem com o envelhecimento, então, diminuição da massa magra, o aumento de massa adiposa, sejam decorrentes da diminuição da produção de testosterona. Então, com o passar dos anos, a gente tem um envelhecimento natural, a gente vai ter uma diminuição da massa magra, a gente tem várias doenças que estão associadas a isso, inclusive, e está bastante associado com a diminuição da testosterona. E a gente, na grande maioria das vezes, a gente nem dá muita atenção a isso, principalmente no caso das mulheres, né? A gente pensa as doenças associadas ao envelhecimento, então osteopenia, osteoporose, enfim. A gente nunca associa a testosterona, mas está bastante associado, sim. E o mecanismo também, ele é pouco esclarecido, então a gente tem uma dificuldade em falar exatamente como essa testosterona vai regular o metabolismo muscular, mas existem várias teorias, mas nenhuma é totalmente elucidada, nenhuma é totalmente esclarecida.